Bom, pessoal, voltando aí para o nosso último vídeo, né, dessa série, dessa quarta-feira, vamos falar sobre a transição do mundo bipolar para a chamada nova ordem, e mais especificamente a posição dos Estados Unidos aí, dentro dessa nova realidade pós-Guerra Fria e com o anúncio lá, inclusive, né, como eu mostrei para vocês no slide do livro do Francis Fukuyama, que anunciava lá o fim da história. Tá? Na verdade, o fim da história aí seria o final, entre aspas, feliz, para todo o período da Guerra Fria e anunciando um período de dominação dos Estados Unidos, né, através da expansão do capitalismo em escala global, a consolidação da economia de mercado e tudo isso. Ao longo da década de 1990, a gente pode dizer que até a sensação foi até essa mesmo. Olha, a União Soviética acabou. Durante algum tempo havia pessoas que ficavam pensando: quem é que vai ser agora o grande inimigo dos Estados Unidos? Aí falava-se da China e tudo, né? Mas as pessoas não tinham muita dimensão de que não era possível reconstruir uma outra Guerra Fria. As pessoas ficavam insistindo nisso durante um tempo, né? Porque a Guerra Fria é produto de um processo histórico, né? Que está lá no finalzinho da primeira metade do século XX e entra pela segunda metade do mesmo século, né? E tem lá as suas especificidades, as suas características. A história não funciona dessa maneira, né? Você, não é como trilogia de Hollywood, né? Você não vai ter Guerra Fria 1, 2, 3, não existe isso. Né? Então as pessoas, mas o senso comum principalmente demorou um pouco até essa dimensão de que a história não se repetiria exatamente igual, que teríamos efetivamente que ter ali um rival para os Estados Unidos. Não, isso durante o tempo as pessoas procuraram esse rival, depois perceberam que as coisas estavam mudando e a partir do início da década de 2000, principalmente, começou a haver mudanças mais sensíveis e mais significativas. A primeira delas foi um episódio que com certeza vocês já ouviram falar, que é exatamente aqui o 11 de setembro. O 11 de setembro de 2001, eu deixei também aí na plataforma um link com o Jornal Nacional, tá certo? Da época, anunciando, Jornal Nacional do dia, inclusive, anunciando aí os atentados, com o William Bonner e a Fátima Bernardes anunciando os atentados, tá? Isso vai ser muito impressionante porque ninguém acreditava que o espaço aéreo dos Estados Unidos pudesse ser violado, que os Estados Unidos pudessem ser atacados, né, no coração aí da economia e da própria estratégia militar, né, na medida em que foram atacadas as Torres Gêmeas, o Pentágono, né, e seria atacada a Casa Branca. Né, o avião acabou sendo derrubado antes de chegar a cair efetivamente na Casa Branca. Né? E isso, por si só, já surpreendeu todo mundo, porque até então, mas como alguém foi capaz de invadir o espaço aéreo e atacar os Estados Unidos, a maior potência bélica, a maior potência militar do mundo? Como isso é possível? Né? Então, a surpresa foi muito daí. Mas todo mundo imaginou, olha, agora, meu irmão, quem fez isso está muito ferrado. Né? O retorno é de Jedi, a pessoa pensou isso. Mas isso não aconteceu. Os Estados Unidos não conseguiram contra-atacar a altura por uma razão muito simples. Estava se inaugurando aí uma nova modalidade de conflito, que era muito diferente da guerra convencional, a qual os Estados Unidos e os outros países estavam acostumados. Numa guerra convencional, você sabe quem é o outro, você sabe quem é o outro lado, você sabe de onde vêm os mísseis, de onde vêm os aviões, você sabe. Né? Numa guerra convencional, você sabe. Agora, nessa estratégia que foi utilizada pela rede Al-Qaeda, né? A rede árabe Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, há uma desterritorialização aí, né? Você não sabe efetivamente de onde veio. Você pode ter representantes da organização espalhados pelo mundo inteiro. E a pergunta que se fez logo em seguida, né, logo depois aí do 11 de setembro, durante muitos anos, a pergunta que se fez foi: onde está Osama Bin Laden? Né? Então, os Estados Unidos não conseguiram, né, dar uma resposta à altura, o que não significa que eles não agiram. Agiram sim. Né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Tá?
começa uma estratégia capitaneada pelo presidente estadunidense da época, que é o George W. Bush, tá certo? Esse camarada aí. E ele vai iniciar uma doutrina que vai ficar conhecida como Guerra ao Terror. Então, a partir desse momento, praticamente todas as ações militares estadunidenses vão ser justificadas por conta da Guerra ao Terror. Todas as ações militares estadunidenses vão ser justificadas por conta, olha, eles me atacaram, olha aqui o que eles fizeram comigo, então a partir daqui eu meio que posso tudo. Né? Então houve a invasão ao Iraque, houve a invasão ao Afeganistão, foram escolhidos lá os bodes expiatórios que pagaram o pato, né? Pagaram o preço, né? De serem árabes, de serem muçulmanos. Foram estabelecidas aí pelo governo estadunidense relações de presidentes com a Al-Qaeda, com o próprio Osama Bin Laden, e isso muitas vezes serviu para justificar ofensivas militares, justificar invasões. A ideia é: estamos caçando terroristas, quando na verdade nem sempre as coisas tinham realmente esse motivo. No caso do Iraque, por exemplo, eles estavam de olho aí do segundo maior exportador de petróleo da época, e invadiram, mesmo com a ONU sendo contrária. Morre inclusive um diplomata brasileiro da ONU nesse ataque, nessa invasão estadunidense, né, que é o Sérgio Vieira de Mello. E os Estados Unidos passam, como eu já disse, a justificar todas as suas ações militares em função aí da defesa ao terrorismo, certo? Sem ser eficiente, essa aqui é a questão, porque o terrorismo continua acontecendo. Tá? Bom, voltando aqui, ó, esse é o Osama, né? Então vai ser a maior rivalidade aí do início do século do início do século 21, tá certo? E na Guerra ao Terror, os Estados Unidos promovem uma outra invasão ao Iraque, na medida em que o Iraque já havia sido invadido 12 anos antes, 11 anos antes, em 1990, por conta da Guerra do Golfo. Houve guerra no Afeganistão, houve invasão e guerra no Afeganistão, a guerra aos talibãs, que é um grupo islâmico extremista, que foi totalmente associado ao terrorismo e totalmente associado a Osama Bin Laden. A Al-Qaeda, que em árabe significa a base, torna-se o principal inimigo, não é mais um país, não é mais a União Soviética, olha bem, do século XXI, dentro da estratégia militar, vai ser a Al-Qaeda. Temos que combater o terrorismo à Al-Qaeda. Isso vai ser muito ruim porque vai criar uma animosidade, uma espécie de choque de civilizações, que depois vai ficar comprovado que não é bem assim, e a construção do estereótipo do muçulmano. Então você vai fazer uma sequência muito covarde, muito cruel com o muçulmano, que você vai dizer que todo muçulmano é terrorista, certo? É muçulmano, é fanático, religioso, é extremista, é terrorista. O que é falso, é óbvio que é uma sequência falsa. Tá? É evidente que há os grupos extremistas, a gente não está negando isso aqui, mas a grande maioria do povo árabe muçulmano não faz parte desse tipo de organização e não faz parte, não tem como modus operandi esse tipo de prática, mais especificamente aí o terrorismo. Tudo bem? Bom, por conta desse cenário, vou voltar lá para o slide, vai começar a acontecer uma nova corrida armamentista, só que diferente. Por quê? Porque no passado, durante o período da Guerra Fria, as armas tinham que ser armas de destruição em massa, bombas atômicas, basicamente. Dentro dessa nova realidade, em que eu não sei aonde está o meu inimigo e muitas vezes eu não sei quem é exatamente o meu inimigo, eu preciso investir em inteligência. Eu preciso investir em drones, eu preciso investir em bombas inteligentes, eu preciso investir em satélites, em imagens melhores, eu preciso investir em inteligência militar e não em armas de destruição em massa. Perceberam como é que muda aí? Porque durante a Guerra Fria eu sabia exatamente de onde vinham os ataques, caso eles acontecessem. Então eu precisava de uma arma de grande destruição. Lembra da história da destruição mútua assegurada? Então eu preciso de algo com muito poder de fogo para poder chegar lá e acabar com tudo. Agora não.
Agora eu não sei quem é que está me atacando, eu não sei onde o cara está, eu suponho que ele seja assim, eu suponho que ele esteja lá, então eu preciso investir em inteligência, certo? Então vai acontecer uma nova corrida armamentista sob esses novos termos, tá? Sob termos da inteligência militar e não das armas de destruição em massa, certo? Bom, coincidentemente, no mesmíssimo ano em que acontecem os ataques de 11 de setembro, surge o BRICS, né? Que até então não tinha a África do Sul, quando surge, tá certo? Que vai aparecer na época como uma esperança de contraponto às grandes potências, inclusive aos Estados Unidos, tá certo? Depois os BRICS vão cair um pouco no esquecimento, mais tarde a gente vai falar um pouco disso nas próximas aulas, mas olha que curioso, quando acaba a Guerra Fria e a União Soviética, tá, ninguém tem muita dúvida de que os Estados Unidos vão dominar o mundo. Isso em 1991. 10 anos depois, em 2001, os Estados Unidos tomam o ataque, né, terrorista da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, que assume, né, os atentados, a autoria, a responsabilidade, melhor dizendo, pelos atentados. E, em paralelo a isso, surge um grupo de países emergentes, tá certo? Que vai responder por esse acrônimo aí, BRICS, tá? Que vão se apresentar como a nova classe média emergente do mundo, tá certo? Que quer agora um lugar ao sol, tá certo? Dentro da economia e dentro da geopolítica mundial. Isso começa, né, a apontar para um relativo declínio do poder dos Estados Unidos, né? Uma espécie de não confirmação daquilo que as pessoas imaginaram que ia acontecer, com os Estados Unidos dominando, né, de maneira ampla, né, e clara e nítida o mundo inteiro, tá certo? Um último slide que eu quero mostrar para vocês, que eu acho bem interessante, tá? São esses dois mapas aí que tratam exatamente, tá, dos fluxos comerciais, tá certo? E das relações entre os países, tá? Dentro dessa nova ordem, né? Onde não há divisões por muros, onde não há divisões por área de influência política e ideológica, da maneira como havia na Guerra Fria. A verdade que eu tenho aqui é uma imposição da lógica do capital, com os países querendo, desesperadamente, fazer comércio cada vez mais, buscando cada vez mais parceiros, buscando cada vez mais mercados, buscando cada vez mais áreas que deem vantagens para que esses países possam fazer comércio e crescer do ponto de vista econômico, tá? A gente vai falar mais disso na semana que vem, quando estiver tratando de globalização, tá certo? Vamos falar mais dos BRICS. Tá? A ideia dessas aulas era exatamente fazer um panorama geral lá da Guerra Fria, da velha ordem bipolar e a transição para esse cenário geopolítico atual, que a gente dá continuidade na semana que vem, tá certo? Forte abraço para todo mundo.